através da NR1, que é uma normativa que vem regulamentar a saúde do trabalhador, a saúde psicossocial no trabalho, se nós estamos trazendo a humanização para as empresas, como é que nós vamos colocar toda essa questão de informatização dentro dos órgãos públicos, dos órgãos de saúde. Então eu concordo neste sentido, mas eu também concordo que a gente tenha uma noção muito séria aonde está o auxílio, aonde entra o adoecimento, porque as pessoas hoje estão adoecendo. E esse adoecimento é porque elas estão fugindo da realidade, isso falando no geral, elas fogem da realidade e elas entram nas redes sociais. E aí elas se utilizam do Instagram, do Facebook, do YouTube, do que for. Para quê? Para suprir um vazio que elas têm dentro. Mas elas acabam criando um vazio ainda maior, porque a realidade delas não é aquela, e elas se tornam pessoas infelizes e doentes. Porque dentro delas, elas estão imaginando uma vida ideal. E a vida ideal, ela não existe lá fora. Ela só está mascarando. É como quando as pessoas assistem novela. Elas ficam fissuradas na novela, nos atores, nas situações de riqueza, de enriquecimento, de maldade, e elas acabam saindo da realidade e entrando num fluxo de maldade e crueldade que a novela está permitindo. Nós tivemos há pouco mais de um mês, uma situação, acho que foi no Rio de Janeiro, que um menino, ele era usuário de um jogo, desde os 8 anos, ele já estava com 14, e ele acabou assassinando os pais, junto com a namorada, por conta do quê? Ele fugiu da realidade. Aquilo que ele cometeu não foi um ato sano, claro que não foi, mas a insanidade dele estava correlacionada com aquilo que ele treinou no cérebro dele. Então, o treino cerebral dele o jogo era de correr atrás, de matar e assassinar. A realidade dele se tornou essa. Então, é muito importante que a gente olhe para o nosso trabalhador, para o nosso funcionário de empresa, para o trabalhador, para a trabalhadora, de todos os setores, independente que sejam da saúde ou não, mas com esse olhar de responsabilidade, de coerência, esse olhar humanizado para trazer as pessoas de volta à realidade. As redes sociais são divertidas, são animadas, mas na verdade elas adoecem todas as pessoas quando saem do campo do racional. Então eu penso que nós estamos hoje aqui reunidos em tantas pessoas, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar uma parte do meu conhecimento. Eu trabalho com sistema organizacional, eu atendo empresas dentro do psicossocial, trazendo essa humanização para a empresa. E aí hoje eu vejo tanta gente aqui que se importa também com essa saúde, com este movimento, mas que a gente precisa tomar as rédeas de cada situação do nosso ambiente de trabalho ou da posição que nós ocupamos no ambiente de trabalho que estamos prestando serviço e fazer o nosso melhor, trazendo essa clareza. Muito obrigada pela atenção, tenha um bom dia e um bom evento para todos. Tem alguém depois dela se inscrever? Deixa eu pegar posso pegar o crachá e pôr sequência, depois eu devolvo? Eu acho mais fácil. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer que ele está aqui, né? Há muito tempo eu gostaria de estar aqui nesse momento. Eu sou Rosimeire Alves Possebon, eu estou vindo do Amapá, representando o estado do Amapá. Eu sou branca, tenho cabelo encaixeado, sou técnica de enfermagem, faço parte do município de Santana como trabalhadora. Eu trabalho na área ribeirinha, eu trabalho na ilha de Santana, no Amapá. E aqui são muitas indagações e questionamentos, né? A gente vê que o sistema hoje de informática não tem mais como voltar, não tem mais como retroceder, né? A questão do atendimento da telemedicina é uma inovação e eu acredito que não retorne, nós não vamos retroceder, nós vamos caminhar para frente sempre.
Então, os meus questionamentos e o nosso fortalecimento aqui é sobre várias situações, né? A falta de internet, eu trabalho lá na área ribeirinha, né? No programa do governo federal, nós temos que ter internet, nós temos que ter um sistema automatizado, mas nós não temos uma rede que esteja sempre, para vocês terem ideia, lá fica às vezes uma semana sem energia na ilha, né? Aí como é que vai funcionar o sistema? Aí outra situação, eu estava 2 anos de licença médica, eu estou com a perna quebrada ainda, estou aguardando, sou trabalhadora da saúde e minha cirurgia não saiu ainda. Eu já entrei no Ministério Público, no Ministério Federal, e como a gente está lá no Amapá, a gente está com uma fila enorme, e eu ainda não consegui a cirurgia da minha perna, está quebrada. A produção, eu acredito que eles questionam muito. Esses dias nós fomos para uma mesa de negociação, e o próprio secretário falou assim, praticamente foi o que ele quis dizer na mesa de negociação lá com o prefeito, que nós não aumentamos a produção, ou seja, a gente não estava evoluindo na produção. E eu falei, como é que a gente não pode evoluir? Primeiro porque a gente não foi capacitado. Eu voltei a trabalhar e ainda não fui capacitado. Eu estou aprendendo. Tem o outro ali, ó. Eu estou aprendendo. Tem um outro. Boa bateria. Não, aqui Continua assim mesmo, dá pra ver. Não, mas tem que gravar. Eu voltei a trabalhar e ainda não fui capacitada para entrar no sistema, na PEC e todas as outras situações. Mas os colegas estão sendo assim, solícitos comigo, estão me ajudando, né? Aí como é que vai aumentar minha produção? Né? Eu trabalho no setor de esterilização. Eu voltei para o setor de esterilização no momento, eu não quero voltar para o curativo, eu era do curativo. Aí eu estou na esterilização quem trabalha lá não tem direito à produção. Aí como é que eu entro no sistema? Como é que aumenta a minha produção? Eu questionei para o prefeito, eu não entro, a PEC não tem direito a quem trabalha na esterilização a ter a produção. E aí? Né? Então são vários setores, são várias situações que em vez de ajudar também, não vamos dizer que vai retroceder, não vai retroceder. A gente tem que estar preparado e capacitado, né? Então nós como os trabalhadores também temos que pensar na saúde psicológica e todas as outras saúdes que a gente precisa ter e que fazemos parte do sistema da saúde, né? Então o fim da escala 6x1, que engloba todo mundo, todos os trabalhadores, a saúde do trabalhador. E outro questionamento que eu estou aqui, que eu faço luta, fiz a parte da comissão, também do piso da enfermagem, que ainda não é piso, é um complemento. Eu também estou aqui para questionar, para brigar e para reivindicar o piso da enfermagem para os trabalhadores da enfermagem. Nós temos que fazer força, fazer luta, porque cada um, aos poucos, vão ter direito ao seu piso, como também assistência social, todos os outros, que é um direito, porque você escolheu uma profissão. Então, esse é o meu questionamento, essas minhas reivindicações, e o Amapá está aqui, questionando, reivindicando e agradecendo por esse momento. Muito obrigada. Obrigada. Ampliou muito o assunto, não? Sim. Já tentou. Obrigada. Consegue ter uma pergunta? Eu sou o Wellington, sou psicólogo, meus cabelos é loiro, que eu pintei, sou branco, narigudo, estou com uma blusa de frio preta e estou com um colete cinza na frente como conferência do Trabalho do Trabalhador e atrás Delegação de São Paulo. No meu município, no ano passado, quem estava na prefeitura acabou com os nossos postos de saúde. Tá? Então nós não tínhamos médico em todos os postos de saúde. O novo governo que entrou
o Vinícius Camarinha, ele teve a inteligência de pegar uma secretária muito inteligente, muito sábia, que ela chama Paloma. E a Paloma, ela fez algo que tem a ver totalmente com a nossa conversa. Então, em cada posto de saúde, ela colocou uma televisão deste tamanho e médicos online para fazer o atendimento em todos os postos. Então, ela colocou 2 clínicos geral em cada posto para fazer o atendimento, que nós não tínhamos médicos, e depois as especializações, tudo online. Então, como que funciona? O nosso colega, ele vai lá no posto, marca para ser feito atendimento, ele vai passar no clínico, o clínico vai dizer que ele precisa de uma especialização. Acabou o atendimento dele, ele vai para outra sala. A enfermeira leva ele para a sala, senta ele lá, pergunta se ele precisa de alguma ajuda, de alguma coisa, para que ele possa ser atendido com o médico online. Tá? Então foi feita essa realidade. Esse ano vai permanecer isso até março do próximo ano. Por quê? O ministro da Saúde, ele conseguiu para a gente o AMI. Então nós teremos o AMI com todas as cidades ao redor de Marília, com todos os atendimentos de especialização. Então nós vamos permanecer com atendimento online até um certo momento, depois nós deixamos para começar com o AMI com todas as especializações. Então, para nós, interior de São Paulo, isso é uma necessidade. Porque se a gente não tivesse isso, não teríamos médico para todo mundo. Você está falando dos médicos especialistas, Isso. não da atenção primária. Não, na outra parte. Segunda coisa que nós fizemos, a nossa fila de atendimentos de especialização para uma cirurgia, para fazer, exemplo, um eletro, tinha milhões de pessoas na fila. Mas milhões, sem brincadeira nenhuma. O que nós fizemos? Um aplicativo. Nesse aplicativo, a pessoa consegue visualizar aonde ela está na fila, porque ninguém sabia. Então, conseguia passar outras pessoas e ela ficava lá na fila. 3, 10 anos. Hoje, nós já zeramos as nossas filas. Tá? De várias especializações, foi zerado. E está cada vez mais zerando as nossas filas, porque tem no aplicativo o nome, quem é um médico, com que dia que vai ser atendido, qual é a medicação que essa pessoa precisa que ela está tomando, se ela pegou a medicação, se ela tem retorno ao clínico geral ou especialista, fica no aplicativo que a cidade fez, junto com o Gov, tá? Para vocês saberem. Então, essa realidade... Oi? É na regulação ou é na própria PEC? É um aplicativo. A prefeitura da nossa cidade fez um aplicativo para ajudar a nossa população. Para garantir transparência. Oi? Não é. É específico. Específico então, do programa de especialista. Isso mesmo. Então, eles têm atendimentos. Então, exemplo, eu precisei ir no dentista. Toda vez que eu precisava ver qual era a data do dentista, eu abri o aplicativo e estava lá a data. Caso a pessoa ela não tem condições, porque é uma idosa, não tem condições de mexer no aplicativo, ela vai no posto mais próximo da sua casa, o enfermeiro vai ajudar ela. Então, nessa parte que a gente está trabalhando, na nossa cidade está dando certo. Então, fluindo muito. Então, nós não temos no município de Marília como reclamar desse trabalho que está sendo feito, porque está sendo feito muito bem. A nossa cidade, o Vinícius Camarinha, com todo o governo do estado de São Paulo, está tentando de todas as maneiras melhorar a nossa cidade. E o aplicativo foi necessário. Agora eu vou falar dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tenho uma idosa, que nesse momento ela fez cirurgia do pé, está com 2 pinos no pé dela. E o que eu fiz? Eu coloquei a Alexa em toda a casa, porque ela está sozinha, tá? Uma observação. Ela está sozinha. Então tem uma Alexa no quarto, na cozinha, no banheiro, em todos os lugares. Câmera na casa toda e tudo, desde uma lâmpada, desde um fogão, tudo a Alexa comanda. Tudo. Eu sou psicólogo, então eu estava atendendo. De repente, um fio na minha casa estava pegando fogo. Ela não conseguia identificar que o fio estava pegando fogo. Eu fui avisado pela Alexa lá no meu consultório que tinha um fio pegando fogo.
deu a tempo de eu ir lá apagar o fio. Tá? No ano passado, a minha mãe tomou um tombo e ela abriu o crânio, 7 pontos. Tá? Ela gritou socorro. Algum vizinho ouviu? Não. A Alexa ouviu. Tá? A Alexa ouviu socorro e me comunicou que algo estava acontecendo. Tá? Cheguei em casa rapidamente, minha mãe estava caída com aquele corte na cabeça. Então a tecnologia ajuda muito se sabemos como usar. O padre da minha comunidade também orientei a ele colocar uma Alexa na casa dele. Por quê? Porque a mãe dele não conseguia mais ver os botões da televisão. Ela não conseguia mais ver por causa da idade. Dona Dolores está com 97 anos. Ela não consegue ver, ela mal consegue se movimentar. Hoje, ela troca os canais da televisão dela pedindo para a Alexa. SBT, vai lá e troca. Aumente o volume. A Alexa vai lá e aumenta o volume. Então, se nós usamos a tecnologia, os aplicativos da maneira certa, ajuda idoso, ajuda deficiente, ajuda todas as pessoas. Se nós usamos da maneira errada, vai trazer muito prejuízo, sim, como os nossos adolescentes usam. Fica o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro nos aplicativos bobos. Tem aplicativos igual a Baleia, incentivando a pessoa ao suicídio. Então, temos essas duas realidades. E nós precisamos pensar como colocar um aplicativo que vai realmente ajudar o nosso estado, o nosso município. Porque tem muitas coisas que podem ajudar. Quem quiser, depois eu mostro o aplicativo da nossa cidade, para vocês conhecerem, visualizarem e ver. Vacinação, dá para ver tudo, gente. Tá? Exame de sangue, dá para ver os exames que você fez, aparece no aplicativo. Isso ajuda. Ok? Obrigado. Eu queria só posso tirar uma dúvida, só bem pontual? Esse aplicativo que você está elogiando, ele foi construído pela gestão pública ou ele foi comprado do setor privado? Foi construído. Construído pela gestão pública? Pela gestão pública para o uso da nossa cidade, está começando a ir para a nossa região também. Ok, porque isso é uma grande diferença, né, gente? Essas coisas também conversam com um grande mercado, né? Mas ele está dizendo que foi a gestão pública que propôs. Tecnologia, né? E para você usar, você tem que usar pelo Gov. Então, se você cadastra gov.br para você poder ter o acesso. Tá, obrigada. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marileide, sou preta, baixa, cabelo crespo, vermelho, tá? Que eu gosto muito. E eu sou usuária, eu sou de Recife. E eu tô assim, impressionada com o nosso colega aqui, nosso companheiro psicólogo da cidade de São Paulo. Lá em Recife, eu moro numa área de alagados. Tá? Sou do Conselho Distrital e sou do Conselho Municipal. Tá? Então, há uma diferença muito grande. Tá? O que o nosso companheiro aqui falou, é de onde o senhor? Rio de Janeiro. Não, ele é do Rio, né? Pronto, veja só. Recife é completamente diferente. Temos aplicativos? Temos. Os usuários sabem utilizar? Não. Porque, na sua maioria, principalmente os idosos, eles não têm telefone. Tá certo? Eles não têm nenhum telefone. Ele não sabe o que é, nem uma conta Gov. Tá certo? Esta é a realidade. Porque não adianta ter só aplicativo, fazer tudo online. Porque, por exemplo, lá em Recife, o médico tem que passar pelo menos 20 minutos com cada paciente. Não pode, tem que ser depende do paciente, minha gente. Não é verdade? Sim, tem paciente que leva 1 hora. E aí? Eu sou hipertensa, cardíaca, diabético. Vê só, tenho gordura no fígado, aí eu vou passar 20 minutos com minha médica. Aí tá lá o aplicativo, eu posso ver meu exame, eu posso agendar. Não quero, porque eu também não sei usar. Quem sabe usar é minha filha. Eu tenho baixa visão. Vê que complicação para gente que é usuário de comunidade carente. Porque eu sou de uma comunidade carente de uma área de alagada, onde a minha casa entrou 1,5 metro de água. Não só na minha casa, mas em toda a comunidade. E os idosos, foi o que a gente fez com esses idosos. Eu, enquanto
moradora da comunidade. Fui ser voluntária de um projeto, vejam só, para ajudar essas pessoas. Falei com o presidente do projeto e disse, olha, eu estou querendo vir, que eu faço serviço social, querendo vir para cá para ser voluntária, para que a gente possa ajudar as pessoas a melhorarem não só a qualidade de vida, mas também toda a situação na área de saúde, que a minha especialização é mais saúde. E aí, minha gente, vocês não têm ideia, hoje, segunda-feira, pode ir lá, tem 100 idosos, semana passada foi 80, para fazer a conta GOV, para tirar um resultado de exame, porque eles não sabem entrar no aplicativo, como eu também não sei. Entendeu? Então, tem coisas que vêm para ajudar. Mas a gente que é de comunidade, principalmente os idosos que não sabem nem ler e nem escrever, e os filhos e netos não estão nem aí, tá certo? Esta é a realidade em Recife. E aí eu cheguei no conselho e disse, minha gente, vamos ver como é que a gente vai resolver. Porque o médico não pode passar 20 minutos só com o paciente, não. Tem paciente, não, estou com a dor aqui. E aí a especialidade? Né? Aí vamos para a regulação. Regulação, 1 ano que eu estou esperando uma ultrassom abdominal total. Ressonância, eu levei uma queda 3 meses, esperando a ressonância de urgência. Não foi feito. Então, gente, a realidade de cada estado é diferente, de cada município é diferente. E aí eu acho o seguinte, sabe? Eu concordo que a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas na sua maioria das vezes, eu sou contra, porque ninguém vai fazer o mesmo. Eu não quero fazer atendimento com o médico online. O meu cardiologista eu não quero online. Tá certo? Porque eu já tive N infartos. E se fosse online, ele não ia saber que eu tinha infarto, porque eu tenho que fazer exame. Não é verdade? Então a gente tem que ter essa noção, tá certo? Essa noção de realidades. Tá? Isso que eu queria colocar, porque eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, aqui está tudo muito bom. Não é verdade? Mas por que lá em Recife? Lá tem os aplicativos, tem Cuida Recife, fazemos mutirões, e não sou da prefeitura, tá? Não sou da prefeitura. Porque eu penso também naqueles trabalhadores informais, porque eu acho que o tema da nossa conferência, né, que eu briguei muito em Recife com relação a isso, né, na municipal e na estadual, porque todo mundo ficou preocupado com os trabalhadores da prefeitura. E não é isso, não, estou dizendo algumas pessoas lá. Tá? E aí, eu deixei bem claro, né? Porque a gente tem um rapaz que vende cachorro quente na rua, que ele é um trabalhador, que ele adoece, que ele não sabe ler, que ele não sabe escrever na maioria das vezes. Não é verdade? Nós temos o dono do barzinho do boteco da esquina, o homem que vende verdura na barraca, e eles, como é que ficam? Porque eu estou aqui para lutar também por eles. Os trabalhadores, servidores, está ótimo. Mas por eles, eu estou aqui representando eles. Eu sou aposentada de uma empresa pública, dos Correios, da Prefeitura. Mas a necessidade é tão grande, minha gente, como a nossa companheira aqui falou da área de Ribeirinha, né? A necessidade é tão grande, das marisqueiras, a gente tem marisqueiro lá. Então a gente tem um pessoal que só Jesus, pela misericórdia, minha gente. A gente atende, então, como voluntário, eu faço parte desse voluntariado, e a gente atende 100 pessoas por dia. Todo mundo lá é voluntário. E cada um com um problema diferente. Olha, o meu BPC não saiu, bloqueou, o que é que eu faço? Disse que eu tenho que ir para o meu celular, eu não tenho celular, e agora? Então veja, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que fazer minha feira, eu tenho que comprar meu remédio. E agora? Porque isso tudo está incluído na saúde. Não é verdade? Então a gente tem que pensar, tem que botar assim na balança, né? E ver como é que vai ficar essa balança. Porque não pode ficar só a coisa artificial e a coisa
como ele falou, online. Né? Não é só isso, tem que ser presencial. Tem que ser o agente de saúde na casa da gente. O acamado que está lá, morrendo em cima de uma cama. Aí a gente de saúde, pelo tablet, sei lá o que danado é. Olha, a médica só vai poder visitar para o mês. O homem já está com câncer e já morreu. E aí? Quantas e quantas pessoas na minha comunidade já morreram, gente? Então a gente tem que pensar nisso. Porque quem tem uma estabilidade financeira boa, legal. Mas quem não tem nada, a gente tem que olhar para isso, que o percentual é bem maior. Não pode contar a história. E lutar por eles. Tá certo? É isso que eu queria dizer, tá? Obrigada. Acho que agora, entre as duas últimas falas, tiram o que queríamos ver, não? Ou seja, que acha que o mundo vai mudar e é muito bom, e nossa colega que comenta a realidade que também tem problema. Então, acho que agora nós gostaríamos também de continuar com certa limitação de tempo, para senão ninguém vai poder. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. A Liliane. 3? Tem que ser objetivo. 5 minutos. Eu O que vocês aviso. acham? 5 minutos, vocês acham que dá? 3? Tá. 3 eu estou Bom vendo um dia a pouquinho. todos, meu nome é Liliane, eu estou no Mato Grosso do Sul, trabalhando em Três Lagoas. Eu sou da área dos profissionais de saúde, eu sou cirurgiã dentista, mas já trabalhei com ribeirinho no Amazonas, saúde indígena, então assim, eu gosto de trabalhar com população vulnerável. E a questão do digital, sem tirar nada do que foi, é só para acrescentar mesmo. A minha preocupação é com relação à desigualdade digital, que está acelerando a desigualdade social, que já é horrorosa, já existe, já é extremista. Então, assim, eu vejo que é tudo muito bom o digital, facilita muito a vida, facilita a minha, que tenho noção e tenho conhecimento. Não facilita a vida daquele que não tem noção, nem conhecimento, nem recurso para ter o que tem que ter para ter os meios digitais. E aí a minha questão fica assim, por exemplo, aquela professora que estava aqui, né, assim, a gente que tem um pouquinho do conhecimento. O que eu fico chateada é que assim, tem nas conferências, mas lá fora, como é que a gente divulga tudo isso? Aí a pessoa, os jovens que vão ser os responsáveis daqui a uns anos por essas conferências, eles estão interessados no imediatismo da era digital. E aí o que eles olham lá? Aí tem uma influenciadora digital que sabe falar muito melhor do que eu. Aí ela põe um conteúdo, caramba, ela leva todo mundo para aquele conteúdo dela e não é profissional da saúde, e também não é verdade, totalmente verdade aquilo que ela está falando. Aí eu vou colocar comigo, tá? Aí, por exemplo, eu preciso, de alguma forma, ser capacitada como profissional de saúde para também fazer desse meio, para chegar isso que nós estamos falando aqui, naquela população que está lá fora, que não tem essa discussão que nós temos e só acredita naquilo que ela vê na internet. Então a gente precisa ser capacitado, todos os profissionais de saúde, para que a gente possa fazer também desse meio digital ser atraente, ser verdadeiro, ser verídico, sabe, para ajudar a contribuir na educação digital daquelas pessoas que estão lá. Senão elas vão acabar sendo sempre digitalmente diferenciadas. Então, assim, eu queria só complementar essa situação para trazer para nós, assim, essa realidade, toda essa realidade, que a minha mãe, por exemplo, quando ela abre um conteúdo, ela acredita piamente. Aí lá vai eu ter que falar, mãe, não é isso. Então, assim, esse é o maior perigo, né? O digital está aí, não tem volta, é muito bom, e aí tem que ser muito bem usado? Tem, mas por quem tem que ser muito bem usado? Então é isso que eu trago para o professor. Deu 3 minutos? Não, o meu já está aqui. Uau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Autodescrevendo, sou
1,75 m, estou de calça jeans, camisa branca com a manga enrolada, registro de nascimento como pardo, e também participo, sou profissional da área da saúde, sou enfermeiro na área da obstetrícia, cirúrgica e regulação de saúde e também sanitária. As ideias que foram aqui colocadas são extremamente necessárias porque as realidades são diferentes umas das outras. E algumas falas interessantes, por quê? Porque uns concordam, outros discordam com o processo tecnológico que nós vivemos hoje. Mas quando se fala cronologicamente falando, isso aí é uma coisa irreversível. A tecnologia não sai. A tecnologia fica. Como foi colocado por você, Recife, né? Você não quer, mas o jovem quer. E ele que é o futuro. Sim. A criança hoje já nasce com o tablet na mão. Uhum. Né? Alguns de nós não nascemos, nós tivemos adquirido. Datilografia. Né? As crianças hoje já nascem com esse processo. Então alguns não querem, nós não queremos, nós achamos que é errado, mas as crianças querem. Então isso é irreversível. Eu estou como delegado do município de Macapá, capital do estado do Amapá, estado da região Amazônia, que tem diferenças regionais e muitas diferenças entre as capitais ou a região urbana dos municípios. E a tecnologia, no meu entender, é extremamente importante para esta região, desde que realmente ela funcione, como foi colocado pela colega ali, delegada também, a questão da dificuldade de internet nessas regiões. Que o que não dá para se fazer é brincar de que nós estamos fazendo atendimento online e realmente não fazer aquilo que necessita com aquele resultado daquela consulta. Porque o SUS é um caminho, ele é uma porta de entrada e um círculo fechado, um circulatório, onde a pessoa precisa ser vista e ter um olhar de vários contextos. E o que eu acho que é mais importante desse processo tecnológico é que nós não podemos perder o olhar de que o indivíduo, o cidadão, ele precisa ser atendido integralmente. Ele precisa ser integralmente atendido e a tecnologia ajuda nesse processo. Obrigado. Muito bem. Maria Cristina. Bom dia a todos, eu sou a Maria Cristina, eu sou enfermeira, sou branca, loira, visto uma blusa florida, uma calça bege, uma bota nada cheguei dourada, né? Enfermeira. Eu venho de São José dos Campos, da DRS de Taubaté, e a nossa cidade tem 800 mil e poucos habitantes, né? E a tecnologia realmente chegou e a gente tem programa diferenciado na atenção básica, qual eu sou enfermeira, mas a minha preocupação com tudo isso, com a inteligência artificial, a IA, e para mim, realmente, assim, uma revolução, ajuda demais, relatórios, então realmente é uma coisa que facilitou muito a nossa vida. A preocupação é porque hoje em dia é muito estatística, números, produção, você tem que ter produção, você tem que ter aumento, senão não vem verba. Então isso é uma pressão danada que a gente recebe no município. E aí eu trabalho com acolhimento, né? Sou apaixonada pelo acolhimento, tenho 35 anos de enfermagem, todo dia eu saio de casa para fazer diferença na vida das pessoas. Então eu ainda tenho esse prazer, essa paixão pela enfermagem. E a minha preocupação é olho no olho, né? A humanidade, né? Quem está ali na minha frente, eu não tenho pré-julgamento. Eu tenho realmente que ter uma escuta qualificada, olho no olho, dizer, olha, hoje eu não tenho a consulta, mas volta tal dia, né? Eu estou aqui de portas abertas.
Então, essa é a minha preocupação maior, porque hoje tem muitas ferramentas. Antes, na nossa unidade, né, nas atenções básicas, como que funcionava? As informações chegavam por malote, aquele que ainda tinha um cadeado, né, aquele bolsão. Hoje em dia tem várias ferramentas, né, de comunicação, mas ainda tem falha, infelizmente. Tem muitas informações que ainda não chegam. Falta treinamento para nós ainda, trabalhadores. Essa é a preocupação maior. Cuidar de quem cuida realmente de gente, porque ainda falta essa humanização. Os municípios, gestores, têm essa cobrança, porém não está vendo quem está ali também na base, diante das pessoas, acolhendo os munícipes. Quando a gente sai para fazer visita, a falta de humanização ainda é muito grande. Então essa é a minha preocupação maior. E também, assim, grandes profissionais que com todas essas ferramentas, né, acabam desestimulando, né? Principalmente na área médica, todos os registros, tudo. E a preocupação também é copia e cola, né? Muitas falhas também aí nos prontuários. Muito bem. Chamando a Eric. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou bolsista do programa Mais Médico, sou estudante de baixa renda de uma instituição privada, consegui bolsa e estou no 5º período. Vendo essa temática relacionada à tecnologia e saúde, o que me impactou muito foi a diferença de opiniões que tem. E eu acho que, como futuros profissionais e jovens, a gente precisa entender que tem realidades e realidades. A nossa colega dentista falou que é muito complicado a questão da tecnologia. A nossa colega também de Recife comentou a mesma coisa, só que a gente já ouviu outra opinião de São Paulo. Então eu acho que, como jovens e futuros trabalhadores da saúde, a gente precisa entender que tem realidades e realidades. A gente não pode ficar preso que a tecnologia só ajuda, mas tem gente que a gente precisa ter o olho no olho, e a gente precisa estar lá pelaquela pessoa. Então eu acho que a gente precisa criar nesses indivíduos, nessa nova geração, porque é isso, né? A gente precisa fazer com que seja renovado. A gente precisa que as pessoas tenham criticidade de entender que tem questões e questões, e a gente precisa estar lá nelas. A gente não pode viver em uma bolha que é só daquela forma, é só daquela forma. A gente precisa entender que tem olho no olho, mas a tecnologia também pode ajudar. E outra questão muito importante, eu acho que está muito ligado à parte burocrática, os sistemas, e a parte que a gente perde um pouco da qualidade e da vontade de estar ali pela pessoa por toda aquela questão do trabalho. A gente precisa atingir 20 atendimentos hoje, 40 atendimentos hoje. Então essa questão, ela pega muito, porque você fica tão fissurado, tão ansioso, porque se você não bater a meta, você não vai conseguir passar naquilo. A pessoa vai cobrar você. Não tem mais aquela questão de eu não consegui hoje porque eu estava de tal forma. Vai estar no sistema, você não atingiu a meta. Então, era mais essa questão de como jovens e dessa nova geração de profissionais, que é o que está vindo, a gente precisa entender, porque a tecnologia vai ficar, como já foi falado, se adequar a ela e entender que a gente pode trabalhar com ela, mas a gente também tem que entender que tem pessoas que não têm acesso. E isso é a maioria da população. Eu sou do Piauí e hoje eu resido no estado do Paraná por conta da minha bolsa, e são realidades muito diferentes. A gente vê a desigualdade desses locais. Então, em um lugar que funciona uma coisa, em outro lugar não vai funcionar a mesma coisa. Então, é basicamente esse jogo de cintura que a gente tem que ter, e essa questão de carga horária e de metas para cumprir. E é isso, gente. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Por favor, Iracema. No fim, vou fazer um comentário sobre isso que acaba de falar, Eric. Eu acho que não tem opinião tão diferente. Todos estamos olhando um problema complicado. Bom dia, eu sou Iracema, eu sou enfermeira, eu sou de Mato Grosso, estou representando os usuários e todas as falas, elas são importantes, né? E o rapazinho que falou, que me antecedeu, ele falou tudo que eu acho que eu ia falar. O Brasil é um Brasil eclético, realidades diferentes. Fiquei apaixonada por Marília, já mandei para o meu estado
para a minha cidade, que a gente precisa conhecer Marília. Quando você é idosa, você fica muito resistente à inteligência artificial, né? Mas hoje todo mundo, você vai no consultório, o médico vai, coloca teus exames, coloca tudo, você sai com o diagnóstico, você pode fazer isso em casa. E a gente faz. Mas a gente também precisa olho no olho. Eu sou do tempo que a gente estudou o processo de humanização antes da Política Nacional de Humanização. Mas nós temos aqui apenas que nos pensar na seguinte maneira. Difícil falar para delegado que não pode falar, né, muito tempo, mas rapidão. Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio e todo mundo ficou preocupado na época que ia tomar emprego, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Tá aí, né? Se tomou, como foi, mas quais foram o lado positivo, negativo, porque tudo na vida tem positivo e negativo, até o amor da vida da gente tem. Inteligência artificial está aí. Eu era muito resistente, eu não queria. E a gente acaba tomando posse, atendendo, facilita muita coisa, mas o olho no olho vai continuar. O atendimento pela diversidade que é o nosso Brasil, e nós estamos num período de transição. Eu estou saindo para que essa juventude assuma. E é essa juventude que vai estar trabalhando, e nós vamos ter que nos adequar. Cada estado vai ter que se adequar, cada cidade vai ter que se adequar, cada município, cada distrito vai ter que se adequar. Porque a gente não somos muito... Eu vejo nessa conferência aqui quantas pessoas diferentes, e assim é o nosso país. Então nós vamos ter que, aqui uns dias, pensar na humanização da IA, do meu ponto de vista, lembrando que a Revolução Industrial veio, agora é essa revolução da inteligência artificial, e a gente vai ter que se adaptar. Um bom dia a todos, um bom trabalho para nós. Sou eu. Só queria lembrar que a Revolução Industrial, a transição não foi fácil. Morreu muita pessoa no caminho. Bom dia a todos. Meu nome é Irene Dutra. Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Eu sou do setor do usuário, né? Então, eu vou falar, eu sou engenheira e trabalhei por mais de 33 anos com tecnologia aplicada à engenharia. Eu acompanho muito esses avanços da IA, mas eu sei também desses problemas de saúde. Em 2016, eu saí do mercado de trabalho e, rapidamente, em 2021, juntou a Covid, então eu passei por uma depressão profunda, né? E vai falar assim, você tem... uma faculdade, não sei o que lá, como é que você vai cair nessa depressão profunda? Sim, as pessoas podem cair numa depressão profunda, e o que eu saí dessa depressão profunda foi imersão de inteligência emocional, tá? Então, uma coisa que eu entendo, a inteligência artificial, eu amo inteligência artificial, estive na semana passada no evento de 2 dias só falando disso. E o que o pessoal da inteligência artificial quer? Eles querem acabar com as atividades repetitivas. Então, aquelas pessoas que fazem coisas que são muito chatas e que são repetitivas, sim, a inteligência artificial, ela pode ajudar e pode desestressar essas pessoas, tá? Então, eles pensam nesse lado humanizado que as pessoas têm que pensar mais e fazer menos coisas repetitivas, porque as coisas repetitivas a máquina pode fazer para você, então você não tem que fazer. Então, por que não gastar mais tempo com coisas que são inteligentes, que você possa pensar e falar, eu posso fazer uma coisa melhor, o que é repetitiva a máquina faz, tá? Então, isso é um grande aspecto que eles têm. Então, só que, por outro lado, nós vemos também empresas falando assim, olha, eu vi um cara fazer... Eu acabei com essa sala de SDR é aquele cara que faz a prospecção, né? E eu troquei tudo pela inteligência artificial. Muitas pessoas vão perder seus empregos pela inteligência artificial, mas elas precisam entender que elas precisam se adaptar a um novo contexto. Um dia a gente não tinha internet, hoje nós não vivemos sem internet. Muita gente criticou a internet naquela época. E não adianta criticar a inteligência artificial agora, porque ela veio para ficar, ela veio como um tsunami, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão precisar aprender, né? Mas, por outro lado, tem que desenvolver competências que são soft skills, competências socioemocionais, desenvolver a autorresponsabilidade, a autoconsciência, sabe? Porque, como uma pessoa que falou no início, né? Que o jovem matou os pais porque ele jogava
desde os 8 anos até os 14, a mente dele, isso é, o subconsciente dele, ele só queria matar, matar, matar. Porque o jogo que ele fazia era para matar. Então ele foi lá e foi muito natural ele matar os pais. Porque na cabeça dele, ele colocou as coisas assim. Por que não estimular os nossos jovens através da educação de excelência para que eles desenvolvam aplicativos para cuidar da saúde? Eu tive acesso, posso compartilhar com vocês, tudo bem que era um indiano, tá? Ele tem 14 anos e ele desenvolveu um software que, pela presença do celular próximo da pessoa, ele consegue saber o que a pessoa tem. Se ela está com problema cardíaco, se ela está com problema, sabe, no sistema dele. Então, ele consegue fazer isso. Por que não estimular os jovens? Então, esse é o meu apelo. Os jovens precisam ser estimulados a pensar menos em besteiras, né? Menos em jogos, principalmente que são destrutivos, para coisas que podem ajudar a humanidade. Obrigado. Obrigado. Falou minha linguagem. Como é que é seu nome? Irani. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Edgar, tenho 1,69 m e na registro de nascimento é branco, né? Minha profissão de base, eu tenho 2 profissões, mas eu vou relatar uma só aqui. Sou farmacêutico bioquímico e sou professor universitário, seletista, estatutário. Seu número. Né? E sou de Belém do Pará, né? A terra de várias nuances. E fui palestrante na Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, no 2º eixo, que trata das novas relações de saúde, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui da inteligência artificial na condição de vida humana. Se eu for iniciar a conversa rapidinho aqui, que eu sei que a gente tem que ser muito sucinto, e a gente for classificar o que é saúde pelo conceito, o que é ter saúde? É o bem-estar biopsicossocial e espiritual, né? E se eu for buscar os tratados biológicos e da ciência, eu posso relatar o darwinismo, que fala sobre a evolução das espécies, que ele chega à conclusão que a espécie que prevalece não é a espécie mais forte, mas qual é, meus doutores e doutoras, colegas? É a mais adaptável. A inteligência artificial, ela está aí. E do mesmo jeito que as gerações enfrentaram quando descobriram lascar a pedra, quando controlaram o fogo, são várias experiências e vários contextos diferentes para a gente encarar. Qual é a diferença? É a racionalidade humana. E o que é ser um ente racional diferente de uma máquina, que é a inteligência artificial? É transitar pelos 3 momentos da existência: passado, presente e futuro. Passado, experiências exitosas, não tão, contribuindo com o presente, e agora vamos prospectar o nosso futuro. Perfeito? Inteligência artificial, ela é do mesmo jeito que o fogo foi para essa geração, que lascar a pedra foi para essa geração, e as descobertas de todas as tecnologias. Como profissional de um hospital de urgência e emergência do qual sou plantonista, a gente sempre diz assim: essa nossa geração, do qual a minha é essa geração. Também é errado eu dizer que lá na minha geração, não, a minha geração é essa, eu vivo e respiro neste momento. Então essa geração também faz parte da minha vida, da minha existência. Mas a inteligência jamais vai substituir a capacidade multifatorial do homem, da capacidade de nós avaliarmos aquilo que é interessante. Cartesanear ou criar algoritmos é fácil. Agora, variar de lá, a minha área de tecnologia, que trabalho com medicina diagnóstica, laboratorial, essas coisas, é muito legal. Inteligência... 3 minutos. Tá, perfeito. Só concluindo, então é bem interessante, mas quando a gente diz o seguinte, que aquilo serve como instrumento, jamais o olho humano. Eu só peço 15 segundos para concluir, dizendo o seguinte: quando eu estava na academia, meu pai, um médico antigo, ele atendia pessoas, ele atendeu uma senhora e me disse assim: faça a sua impressão diagnóstica para mim. Aí falou para ela que eu era estudante ainda. Você pode fazer. Eu fui, verifiquei sinais vitais, tudo aquilo que manda os nossos bons guidelines, né? E eu virei para os olhos dele e disse: paizinho, ela não tem nada. Ele me olhou nos olhos e disse assim: se ela não tivesse nada, ela não estaria aqui. Então
Então, gente, como Cora Coralina, muitas vezes precisamos ser ouvido que escuta, abraço e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado. É desenvolver inteligência emocional, total. Acabou o tempo mesmo. Está aí programando, Francisca, programando a inteligência artificial. Vou para a inteligência artificial. Bom dia a todas e todos. Eu sou Francisca, sou secretária de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e sou diretora da APOESP, Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo, APOESP. Levou muita paulada. E nós queremos tratar dessa questão, primeiro dizendo, não é negar a tecnologia, porque ninguém pode negar, mas nós precisamos fazer um questionamento. A inteligência artificial a serviço de quem? Eu acho que essa pergunta nós precisamos responder, porque o que nós vivemos na educação, na maioria dos estados desse país, com a plataformização, que na verdade é uma excrescência educacional, porque é no contato, primeiro que o professor sabe, não pode ser uniformizado. Uma escola do Grajaú não é igual a uma escola da Avenida Paulista, é diferente, porque até o nível cultural dos nossos estudantes determina a aula que nós damos. E eu, que tenho mais de 30 anos de experiência, eu sei que a aula que eu dou no 6º A e no mesmo dia eu vou para o 6º E, são duas aulas completamente diferentes. E essa plataformização tem causado um adoecimento mental muito sério na nossa categoria. Que nós realizamos, a CNPE realizou em convênio com a UNB, com o pesquisador Vanderlei Cobos, uma pesquisa completa sobre essa questão na década de 90, e foi lá que nós descobrimos que a nossa categoria sofre muito de síndrome de burnout. Essa pesquisa resultou numa publicação da CNTE, que é Educação, Carinho e Trabalho. Quer dizer, um material que eu convido a todos e todas da educação a visitar. Recentemente fizemos também outra pesquisa com a pesquisadora, uma outra pesquisadora da UNB, que é a Luciane, e como essa pesquisa, essa última pesquisa foi no período posterior à pandemia, nós vamos ver os impactos da pandemia com a introdução, o título da pesquisa é Novas Formas de Trabalhar, Novos Modos de Adoecer, porque de fato causou um adoecimento brutal na nossa categoria. E no estado de São Paulo, governado pela extrema-direita, por Tarcísio de Freitas, com um secretário que destruiu a educação no Paraná, né, o dono da Multilaser, né, que vai para as secretarias para vender empresário da Multilaser. Foi para lá para destruir a educação em São Paulo. E a última moda, né, porque Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes andam juntos, a última moda é dispensar diretores que não cumpriram as metas. O problema maior, só para concluir, está nas metas abusivas que ninguém consegue cumprir, e isso tem causado um adoecimento muito sério. Por isso que eu deixo aqui essa reflexão. E recentemente ele disse o seguinte: não cumpriu meta, tchau. E nós dizemos tchau, feda, destruidor da escola pública no estado de São Paulo. Muito obrigada. Bravo! Obrigado, muito obrigado. Acho que a pergunta, ou a afirmação que ele faz ao serviço de quem, eu acho que é fundamental. Ou seja, todo pode ser muito bom ao serviço das coisas boas, e sistema de metas ajudado por inteligência artificial pode ser um perigo muito maior que se fosse só pessoas. Bom, vamos a pedir a Jussiene.
dia a todos. Meu nome é Jussiele, sou do município de Itamarandiba, represento aqui a macro de Jequitinhonha, lá do interior. Eu vim falar um pouco a respeito... Oi? Interior de Minas. Interior do interior de Minas Gerais. A terra do pão de queijo. Eu vim falar a respeito aqui do setor regulado, né? Todas as nossas falas dos nossos colegas falaram muito a respeito da população, do acesso às inteligências artificiais da população. E como trabalhadora do serviço de saúde, eu trago uma outra perspectiva acerca dos sistemas de informação dentro do nosso sistema de saúde do SUS. Para vocês terem ideia, nós temos lá um sistema de informação que chama SIM, que trata o sistema de mortalidade, ele roda no sistema XP. Então é uma máquina que, para você fazer manutenção dela, eu tenho de deslocar no meu município cerca de 300 quilômetros para que outra pessoa faça. Ela não faz mais nenhuma atualização. Nós temos outro sistema, né? Eu não sei aqui para que eu falo, se é para o setor regulado da saúde ou mais para usuários, que chama Sinam, que é um sistema extremamente arcaico, né? Então, quando a gente tem uma disponibilidade tão grande de informação, de recurso, de sistemas de informação que está disponível a toda a população, é necessário também que o setor regulado, através do Ministério da Saúde e dos órgãos competentes, se adequem a esse sistema justamente para privilegiar o trabalhador. Porque o que nós mais temos dentro das secretarias de saúde é trabalhador de digitação, desenvolvendo o LERDOR para fazer análise de dados, né? Baixando planilhas extensas e tendo que analisar uma Isso aí porque o sistema não tem. Então nós precisamos começar da nossa casa, do SUS, regulando ele, trazendo um sistema de informação bom, de qualidade, que já está aí disponível para todos. Sim. Muito obrigada. Perfeito. Quer dizer que o Zema é do Partido Novo, mas o sistema dele é médio. Bom dia, sou Juliana, enfermeira, sou delegada de Governador Lindenberg do Espírito Santo. Eu quis trazer para vocês algo que eu notei que todos estão falando, mas eu acho interessante a gente discutir algo. Nós estamos aqui para falar da saúde do trabalhador e da trabalhadora e discutir possíveis novas legislações, né? Uma coisa que tem me chamado a atenção é algo seguinte: algumas falas sobre a inteligência artificial. E está todo mundo muito ansioso, e isso está gerando ansiedade. Então, a saúde mental deve estar assim: se eu me atualizar, eu vou perder meu emprego. Então, é algo que me anseia, que me inquieta. Então, eu participei como acompanhante de um colega na última conferência de Educação Permanente e Gestão. Como acompanhante, eu não fui delegada. E uma das coisas que a gente estava discutindo era a questão realmente da educação permanente em saúde. Então, se hoje a gente está discutindo sobre inteligência artificial, como que nós vamos lidar com essas questões a partir de agora? Uma colega falou assim, eu não lembro o nome de todo mundo, tá, gente? Se você não se atualizar, você vai ser mandado embora. A inteligência artificial, ela vai substituir o conhecimento que um funcionário tem de 30 anos de empresa? Vai. O pior é que vai. Ela pode até substituir. Ela pode até substituir. Só que o outro colega falou, as relações humanas, elas não vão ser substituídas. Dependendo de onde você está trabalhando, como que a educação permanente tem que ser levada em consideração? Essa empresa, na minha opinião, ela deve ter que instituir essa questão de educação permanente dentro da empresa. Como eu sou funcionária, eu hoje sou concursada, mas se existe uma parte de educação permanente, por que essa parte de educação permanente ela não é instituída na empresa? Para os meus funcionários, para os meus colegas. É o que eu penso.
O Ministério da Saúde... O NR1 faz isso. Alguns municípios fazem. Não, o NR1 veio para fazer isso, uma educação permanente em sócio-psicossocial. Geralmente não é instituída. Então, assim, o Ministério da Saúde tem diversos cursos para a gente estar realizando. Quem tem educação protegida dentro do trabalho hoje para conseguir fazer? Então, eu quero deixar para vocês isso. Será que a gente não tem que ter essa educação permanente, esse horário protegido dentro do nosso serviço hoje, para conseguir estar se atualizando em educação permanente, em inteligência artificial? Se a gente está discutindo saúde mental, se a gente está discutindo saúde do trabalhador e da trabalhadora, esse é o ponto que eu estou querendo deixar para vocês aqui. Tem que ter. Tem que ter. E a NR1 faz isso. Se o patrão quer dar tempo, porque nós estamos em vários funcionários. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Carolina Roseiro. Exato. Eu estou aqui como convidada pelo Conselho Federal de Psicologia. Faço parte do grupo de trabalho do Conselho Federal que trata de inteligência artificial e também fiz parte da elaboração da nossa resolução na psicologia sobre tecnologias digitais, né? E aí, pelo Conselho Federal, a gente tem acompanhado os trabalhos de duas frentes parlamentares que têm relação com esse debate, né? Uma é a Frente Parlamentar de Saúde Mental e a outra é a Frente Parlamentar Mista em Saúde, que está debatendo um projeto de lei de regulamentação de inteligência artificial no Brasil. Estou fazendo aqui esse mapa aí de participações porque esse projeto de lei, ele vai regulamentar o desenvolvimento e a aplicação de inteligência artificial a partir do território nacional. Então, assim, indo no mesmo sentido de questionar, né, para quem nós estamos, né, aplicando essas tecnologias, né, no Brasil, nós não temos um parque tecnológico, nós não temos autonomia no desenvolvimento de tecnologias. Então, mesmo aquelas que estão sendo colocadas no Sistema Único de Saúde, que estão sendo utilizadas em diversos contextos de trabalho, elas passam por uma dependência de outros países que têm essa autonomia e que têm os seus parques tecnológicos já desenvolvidos. Então, a gente está vivendo um cenário, assim, sim, de ameaça de direitos, né? De ameaça de direitos que tem impacto, né, para a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras e que, né, a gente precisa trazer, né, essa discussão para os nossos legisladores e precisa levar essa discussão também, né, para os espaços sindicais, para os espaços de defesa dos trabalhadores, para o controle social, porque a regulamentação que pode vir, ela pode trazer sim benefícios para a gente no Brasil, mas se a gente não tiver soberania em relação a essas tecnologias, a ameaça permanece, né? Então, ouvindo as outras falas, achei importante trazer esse ponto de vista, né, de que a gente tem aqui o cenário nacional, mas a gente também tem um cenário global aí, né, de impacto dessas tecnologias para o desenvolvimento humano e para a saúde humana, né? Regulamentação da digital. Regulamentação por aquele congresso? Esse é o problema. O congresso é inimigo do mundo. Bom dia a todos. Poxa, eu não tinha visto que a sala está tão cheia. Bacana. Bom dia, eu sou Denise. Estou aqui como delegada, representando usuários. Eu simplesmente não me presto para outro, a não ser defender usuários, apesar de trabalhar junto com gestão e outras coisas. 5ª Conferência Nacional de Saúde de Trabalhadores. Uma questão seríssima. Eu sou profissional de saúde mental, além de ter outras profissões. Fui gestora de pessoas durante 18 anos. Sou conselheira municipal. Estou na CIES no Estado, urgência e emergência, atenção secundária e hospitalar. E aí, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, saúde mental. Por que nós estamos no ambiente de saúde? Um lugar que nós fizemos uma pesquisa
para um projeto que hoje é lei, que é sobre o assédio moral, chamava Assédio Moral Nunca Mais, né? A gente participou junto com um grupo do Ministério da Saúde, e as pessoas continuam, como sempre, adoecendo. E aí você pergunta no meu consultório quando chego, o que te falta? O que te incomoda? Eu nem sei, eu não tenho razão aparente de viver. O que está faltando no ser humano? Se a relação de adoecimento dele não está no anatofísico, não está nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, a gente tem que considerar, então, os fatores multilaterais, os fatores intersetoriais e o interseccional. Nós estamos indo discutir esse tema na Cúpula dos Povos em Belém, COP30. Quero te encontrar lá. Certo? Parabenizar o Vale Jequitinhonha, que está aqui presente, que coisa linda, e minha colega do Espírito Santo. Gente, o que é que nós vamos fazer com o desemprego? Nós estamos discutindo isso muito seriamente. Nós estamos discutindo que as pessoas querem fazer escuta qualificada através da IA e achar que resolve. O ser humano não se resolve com uma escuta qualificada de máquina. Como nós vamos resolver a questão de satisfação pessoal, qualidade de vida das pessoas nessas relações? Desenvolvendo inteligência emocional. Então, a inteligência emocional depende de compreender e querer. Sim. Né? E ele é responsável. Para ser resiliente no trabalho, para ela ser produtiva, como cobram tanto metas quase que intangíveis no trabalho, como diz a colega. Nós vamos resolver as questões pessoais de que forma nessa relação? Desenvolvendo lideranças, a começar do gestor. Pois, tá colega. Você desenvolve, eu trabalhei muito tempo desenvolvendo liderança, porque fiz desenvolvimento de pessoa com a USP, foi para mim muito proveitoso, mas a gente ainda compreende que a singularidade do ser humano não depende das arquiteturas montadas artificialmente. Tem um vazio na alma do homem, ele é feito de corpo, anatofísico, alma e espírito. Nós temos um problema seríssimo de vazio espiritual. Está faltando alguém ocupar o espaço. E esse espaço se chama Deus, que nos fez em corpo, em alma e em espírito. Isso mesmo. Boa. Fala isso pro Trump. Fala isso pro Trump. Trump? Nossa, já deu 2 horas. Bom dia a todos. Me chamo Wellington, sou de Tailândia, Pará. Uau! Enfrentamos uma luta para chegar até aqui de ônibus, mas estamos aqui para somar. De ônibus? De ônibus. 36 horas de viagem. Pará. Somos mineiros, estamos aqui. Sou agente comunitário de saúde do município de Tailândia, sou conselheiro de saúde. Tailândia, Pará. E ouvindo os colegas falarem aqui muito de saúde, conferência Saúde do Trabalhador, uma palavra bonita que eu venho lutando incansavelmente no meu município, no conselho. Isso de muitos anos, né, que sou conselheiro. É bonita essa palavra, conferência Saúde do Trabalhador. Eu, como agente comunitário de saúde, eu ainda falo muito em humanização. Para ter saúde, quando eu visito uma casa que a pessoa chora, desabafa, eu sou psicólogo, eu sou médico, enfim, a gente é de tudo. Saímos de uma pandemia recentemente. A maioria dos trabalhadores estão doentes mental. Sim. Estão com saúde mental fragilizada da pandemia. Aí chega uma bomba nas secretarias do município para a gente se adaptar a plataformas, inúmeras planilhas. Se tu não alcançar a meta, você vai perder a verba, vai cortar o salário do agente de saúde, e aquele corre. A maioria dos trabalhadores, coloca todos, agente comunitário, enfermeiro, não está se preocupando mais em ter essa humanização, e sim preencher formulários. Isso eu bato direto lá na minha unidade que eu trabalho. Aonde está a saúde que a gente leva até o povo, está melhor do que preencher esse papel todo que o governo implantou para a gente. É
é lá. Quando a gente conversa, às vezes a gente evita até ele ir até a unidade se tratar, ele já se cura por ali, porque a gente ensina, conversa, explica, olha, não é por aí, a dor de cabeça até passa do cidadão. E hoje nós estamos sobrecarregados de planilhas para preencher. E os nossos trabalhadores estão adoecendo. Estamos falando de saúde do trabalhador, certo? Sim. Onde está a saúde do trabalhador? Se o próprio sistema está adoecendo o trabalhador. A gente está adoecendo porque chega uma enxurrada. Olha, se tu não alcançar a meta, a gente vai perder verba e tu vai perder teu salário. Vai adoecer mais o trabalhador, certo, pessoal? Então a gente tem que discutir essa do trabalhador. Certo? Obrigado. Muito bem. Obrigado. Neste momento não temos nenhuma pessoa inscrita e estamos finalizando. Sim. Gostaríamos que alguém que não falaram participasse, mas tem uma senhora. Não, já falou. Você gostou? Já falou. Põe outro para falar. Não, falou. Tá, segunda. Eu quero falar também de novo. Bom dia, meu nome é Ludmila, eu sou do Centro de Atenção Psicossocial aqui do Distrito Federal. Trabalho com transtornos mentais graves e severos e persistentes. Nessa situação a qual me encontro, já trabalhei dentro de hospital, trabalhando com neonatologia. E realmente, quando o Track Care, que é o sistema que a gente usa para fazer relatórios e tudo, chegou, foi um desafio para nós. Porque você tinha que ter o tempo hábil de cuidar da vida de uma pessoa, de uma criança, um recém-nascido, que os sinais vitais são instáveis o tempo inteiro, mas você tinha que ter tempo de sentar, ir lá e relatar, porque se você não escrevesse, você não cuidou do paciente. Quando eu fui para o CME, nós não tínhamos essa produção. E não ter essa produção também mostrava que você não trabalhava, quando porventura eu tinha que justificar uma batida de ponto não dada. Como eu trabalhava no HRT, um dos hospitais que faz cirurgias de grande porte, que é o Hospital Regional de Tabatinga, a gente fazia mais de 20 bandejas num período, 30, 40 bandejas. E quando eu tinha que mostrar o serviço, era um papel escrito à mão com tracinhos e pontinhos. Fui para o Centro de Atenção Psicossocial. A dor de trabalhar tendo que mostrar produção para RAAS é gigantesca, porque nós somos 22 servidores que atendem a 1 milhão de pessoas e a gente tem que justificar esses 1 milhão de pessoas que passam por nós para ter produção, para ter verba, para fazer os grupos de psicoeducação, os grupos de terapia, os grupos de práticas integrativas. O que me dói mais é quando eu estou lá na recepção e vejo que nós não estamos mais atendendo transtornos mentais graves, tipo esquizofrenia, TOD. Nós não estamos mais atendendo transtornos bipolares, nós não estamos mais atendendo transtornos, nós estamos atendendo pessoas com TAI. E a grande maioria é servidor público. E quando a gente chega e vê o motivo, é a sobrecarga do serviço. Não só serviço público, mas todo e qualquer trabalhador que é Uber, dona de casa, autônomo, eles estão adoecidos por quê? Aí está chegando, sim, mas é a pergunta que o nosso colega falou. Para quem nós estamos trabalhando? Cadê o SUS? Cadê o Conselho Nacional de Justiça para nos ajudar? Porque não é só o de saúde. É tudo. Cadê o Conselho Nacional de Desenvolvimento? Cadê o recurso humano? Porque se para a gente ter aí ao nosso favor, cadê o recurso humano? Cadê os concursos públicos? Cadê auxílio e o subsídio do ser humano que é informal e que precisa de nós? Era só isso que eu queria falar diante de tudo que vocês falaram. Muito obrigada. Só isso? Obrigado. Ana Gonçalves.
Meu nome é Ana, eu sou de Araxá, Minas Gerais. Diferente da grande maioria, eu não sou servidora, nem sou trabalhadora e nem gestora da saúde pública. Sou uma usuária, né, numa cidade de interior de Minas, mas que eu tenho muito orgulho. E tudo que vocês falaram aqui, e o tema, né, eu já tinha olhado antes da conferência iniciar, o tema dessa sala, e eu falei, eu quero participar lá. Hoje eu sou terapeuta comunitária, faço psicanálise e trabalho no setor de ouvidoria de uma empresa que nasceu lá na minha cidade mesmo e está crescendo em Minas, de saúde privada. Então, assim, é tudo diferente do que vocês estão falando, mas é tudo igual, né? A saúde privada, ela é norteada pelo SUS. Tanto é que a Vigilância Sanitária está lá, o Sereste está lá, e nós hoje estamos aqui falando de trabalhadores, como a nossa colega bem trouxe, não só trabalhadores SUS ou servidores públicos. Estamos falando de seres humanos, né? Tanto é que o tema da sala fala sobre direitos humanos dentro dessa nova realidade dos novos modelos de trabalho, né? Com inteligência artificial, com tudo aí, acesso. Mas o que a gente percebe, o que eu percebo na minha realidade, no meu dia a dia de saúde e como usuária, é que é tanta tecnologia, mas que está todo mundo adoecido e adoecendo porque não tem quem olha para essas pessoas. Né? Na minha cidade, é uma cidade de 110 mil habitantes, é uma cidade pequena, considerada grande polos, né? Mas os trabalhadores, tanto da saúde como da educação, empresários, estão adoecendo. Como a nossa colega acabou de falar agora, os CAPs, ou os centros de apoio, né, de saúde mental, hoje eles não atendem. A grande necessidade desses centros é tratar desses transtornos, né? Só que hoje está todo mundo tão ansioso, depressivo, e vem uma NR1 aí que ela ainda não está tendo a multa, ela ainda não está sendo penalizada, mas ela já está acontecendo para que o ano que vem essas empresas estejam adaptadas. E isso é muito difícil. Nós, como seres humanos, temos que ter a responsabilidade com a nossa vida e com a vida dos outros, como empregador e como empregados também. Então, nós temos que levar essa educação continuada que a nossa colega falou, não só aqui, mas lá fora também, fazendo o que eu faço, dar voz aos usuários, escutar, para eles fortalecer quem está atrás do balcão nas redes de atendimento, porque senão vai ficar uma população cada vez mais adoecida e não vai adiantar esse tanto de legislação. Precisa começar de nós. Assim como os atos, todo ato democrático, a mudança começa em nós. Muito bem. Não tem que encerrar. Agora vamos ter que fechar a inscrição. Vamos a pedir a Paulo Sérgio, por favor. Mas ainda vai ter mais 3 aí? Mais? 5 pessoas. Então, 2 já falaram, né? Devia ter um minuto só para falar, os que já falaram. Bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar algumas vivências que eu presenciei. Eu venho de uma instituição privada e estou integrando agora pelo SUS. E a gente sente essa dificuldade quando a gente fala de IA. Aonde é que funciona e aonde deixa de funcionar. Quem fiscaliza aonde está acontecendo, né? A sistematização ela é muito boa, mas também ela é muito falha. A partir do momento que a gente deixa de prestar a assistência para informatizar, então é como se eu não fizesse o meu serviço. Quanto gestor de saúde, hoje a gente tem dificuldade no SUS de fazer uma implantação de capacitação. Por quê? O SUS ele disponibiliza o curso, porém não tem ninguém que fiscalize. Eu, como gestor de SUS, tento puxar para mim dizer, vamos trabalhar dessa parte, mas não tem uma pessoa que venha e dizer assim, está fazendo? Aonde é? É só alimentação? A minha unidade, o meu hospital, ele tá fazendo esse trabalho, mas qual a qualidade que esse trabalho
estão sendo ofertados à população. A gente não pode viver só da alimentação do sistema. A gente tem que buscar a qualidade que o sistema tem que oferecer. Então, é diferente a implantação do IA, mas não tem a fiscalização de perto, para ver se a qualidade do serviço está chegando na ponta. Pensem, a implantação ela é boa, mas ela precisa ser fiscalizada, ela precisa ser avaliada. Onde os gestores estão avaliando, o funcionário está bom, porque a gente compara a saúde do SUS e a saúde do público. É o gerenciamento. E o gerenciamento eles não podem ser feitos só pelos IARES. Não podem ser feitos só pelos IARES. Eles têm que fiscalizar de ponta. Porque a gente está lidando com vidas, com saúde. Muito bem. Muito obrigado. Então, Cláudio, por favor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cláudio José de Oliveira, sou vigilante. Estou presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Niterói, Rio de Janeiro, representando os usuários. O nosso conselho teve a nossa oportunidade agora e a gente está representando os usuários. A gente tem acompanhado e eu acho que a gente vai aprender muito nessa conferência quando se fala da questão do saúde do trabalhador, porque a gente não está discutindo somente a saúde do trabalhador privado e muito menos somente do público. Nós estamos buscando um mecanismo para que o trabalhador seja beneficiado, tenha o apoio necessário e que seja feito cobranças. Enquanto presidente do Conselho, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a rua, ir para as unidades de saúde, visitar os locais onde os trabalhadores eram prestadores de serviço. Além dos atendimentos que muitas das vezes aconteciam falhas, a gente passou a acompanhar, fazer a fiscalização. E aí nós achamos o seguinte, não basta só isso. Nós criamos dentro do nosso conselho e dentro do nosso município a CIST municipal. Porque a CIST municipal, ela fortalece tudo isso que a gente pensa em fazer, que é a fiscalização, o acompanhamento, a denúncia. Muitas das vezes, o próprio Sereste não tem conhecimento dos fatos que acontecem em determinadas situações. As pessoas saem, adoecem, se acidentam, vão para o hospital e não tem o elo de ligação para informar o que aconteceu com ele. A CIST, ela, quando foi criada, foi para essa finalidade. Então, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui, essa semana, para aprender, para buscar mais informações e para completar aquilo que a gente tem de objetivo, que é a defesa do trabalhador e da trabalhadora, fazendo com que tanto os empresários quanto os governos respeitem o trabalhador. Obrigado. A Bruna Carolina. Isto está sendo gravado, nós temos que depois fazer um formulário para uma síntese de diferentes grupos de autoajuda. Bom dia a todos. Sou Bruna de Recife, sou diretora sindical da Construção Civil do Marreta e eu vim falar hoje que o teleatendimento já chegou nos canteiros de obras e é um caso muito complicado para o que é relacionado a um canteiro de obra. Porque o que existe na obra? Acidente, perda auditiva, não é, tendinite, dores musculares. E para um teleatendimento fica muito complicado a relação com o funcionário. Então, quando eu vi esse tema para ser escolhido, eu escolhi para ter aprendizado, para levar para um canteiro de obra. E também gostei da fala do último agora do Rio de Janeiro, porque eu quero uma ligação. Você liga, o trabalhador liga, o Sereste não é avisado. Lá que a gente tem muito com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, por causa da CAT, fazer o trabalhador ficar acobertado, eles não têm essa ligação. Muitas vezes o nosso trabalhador ele é socorrido para uma unidade pública, para uma UPA, para um hospital, e não tem essa comunicação nem para o nosso sindicato. E às vezes nem sai no prontuário dele que foi um acidente.
Então, a comunicação é muito importante. Obrigada a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Almir, sou do Sindicato de Metalúrgica de Pernambuco, sou também do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco. Estou aqui no segmento usuário, na delegação, e ao ouvir esse tema, da direito digital, eu faço direito, E aí a gente tem uma aula, para ter uma matéria lá, direito digital, onde a gente debate todo esse tema. E o que traz a gente, o que traz à tona é o seguinte, o que será do amanhã? A questão da tecnologia, da IA, é inevitável. Porém, a gente tem que se preparar, e não só a gente, nós temos que preparar nossos filhos, Porque eu acho que isso vai impactar muito o dia de amanhã. A gente no direito, o direito hoje está sendo usado, tem IA já, inteligência artificial, sendo programada para dar continuidade aos casos de direito. E nos testes que fizeram, teve mais de 100% de aprovação. Isso também para juízo, para dar qualquer causa, está sendo totalmente usado já em alguns países. E é uma coisa que o direito hoje praticamente já vai entrar em extinção, assim como também algumas categorias médicas, Como a gente vê que tem vários sanitários aí que ao urinar, ele mostra lá o exame de urina. Então, a gente tem que preparar nossos filhos para o dia de amanhã, para poder lidar com o dia a dia, para saber o que é que vai ser dele, como é que ele vai, onde ele vai trabalhar, o que ele deve fazer, qual faculdade ele deve realmente seguir em frente, porque é complicado. E sobre a questão do cara a cara, olho a olho, que o amigo psicólogo aqui, nós temos diversos casos aí de doenças psicossociais. E aí, alguns trabalhadores fazem, a gente orienta para não fazer a questão online. Tem algumas consultas que realmente vale a pena fazer, até eu pegar um encaminhamento médico, alguma coisa, mas questão de doenças psicossociais a gente orienta a não fazer. Até porque, como é que um psicólogo, em uma tela de telefone, vai saber que aquele trabalhador que está sendo atendido está com as pernas trêmulas, tremendo, as unhas ruídas, que isso aí é um sinal claro de depressão. E aí, esse trabalhador, muitas vezes, vai pegar um laudo médico através do telefone e o laudo é desnecessário para ele. Tanto é que teve um trabalhador numa empresa chamada Baula, de Pernambuco, do Cabo Santo Agostinho, que foi demitido porque o laudo dele, o laudo dele foi indevido para ele, para a doença que ele estava. E ele foi para o INSS, se afastou. Quando voltou para a empresa, totalmente desnorteado, a empresa o retirou da empresa com a polícia, foi demitido nesta causa, tentou suicídio, e aí, tudo isso aí é relacionado a uma coisa que, se ele fosse, provavelmente, ao médico cara a cara, teria tido andamento. Então a gente está correndo com isso, que é outra dor de cabeça para tentar ajudar esse companheiro. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos já ter que fechar, porque já me estão avisando aí que como que seguir as outras atividades. Então, são 30 segundos que pediu o Edgar e a 30 segundos. Eu vou até ajudar, sem pegar ali para a gente ser mais rápido. Eu vou também... Vamos combinar 1 minuto para a segunda fala? Perfeito, tá. Perfeito. 1 minuto para a segunda fala. Todas as discussões que a gente fez aqui, conversou, eu percebo na minha interpretação que é, sem dúvida nenhuma, uma questão psicossocial, de trabalho, de direitos do trabalhador e uma série de situações que a gente percebe. Eu tenho a honra de dizer que hoje eu estou como coordenador do SEREST estadual, como mencionei, mas um coordenador diferente, porque eu sou concursado do Estado há 30 anos. Trabalho com saúde do trabalhador desde a década de 90. Estive presente desde a 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e vivi todas essas grandes transformações que a gente vem vivendo agora.
Mas eu digo o seguinte, como único ponto de reflexão é entender que a Conferência de Saúde do Trabalhador, em todos os âmbitos das nossas discussões, é garantir a qualidade de vida do trabalhador e não a quantidade de vida do trabalhador. Tempo. Então, diante disso, eu só vou colocar um exemplo profissional, que é o exemplo profissional dos bancários. O bancário, antigamente, você chegava a um caixa, ele lhe conversava.